Feliz sábado, Nova Semente! Que coisa boa a gente estar junto aqui para cultuar e adorar o nome do Senhor mais uma vez. E eu quero refletir com você sobre a semana da criação. E para eu não confundir a sequência, porque às vezes eu confundo, eu vou aqui acompanhar na minha colinha. Eu quero falar bem certinho para você. E a gente vai pensar junto a respeito disso, de como fomos criados, né? No primeiro dia Deus cria o quê? A luz. Segundo dia... Oi? Separação? Isso, ele cria os céus, né? No terceiro dia faz separação entre porção seca e porção molhada, terras e mares. No quarto dia, os astros. No quinto dia, animais aquáticos e aves. No sexto dia, animais terrestres e o ser humano. Ele nos cria a sua imagem e semelhança. No sétimo dia ele descansa. E tudo foi criado para glorificar o nome do Senhor. As criaturas animadas e inanimadas foram criadas para reconhecer que Ele é Deus, é eterno, digno de todo louvor, honra, glória e majestade. E pensando nisso, eu convido você a tomar parte na razão pela qual você foi criado. Nós vamos cantar uma canção agora dizendo assim: Senhor, se a natureza louva, se tudo te obedece, se tudo ao meu redor reconhece que o Senhor é Deus, eu também reconheço. Então se coloque em pé e cumpra o papel para o qual você foi criado. Que essa música não seja uma porção de palavras em uma harmonia bonita, mas seja uma declaração de amor sua para o seu Pai, para aquele que te criou, para o seu Criador. Então cante de todo o seu coração aí. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, 100 milhões de estrelas brilham das, planetas nascem com o teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também.
ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. Livro de Esdras, capítulo 8, versículo 23. A palavra de Deus diz o seguinte: assim jejuamos e pedimos com fervor que nosso Deus cuidasse de nós, e Ele atendeu a nossa oração. Para mim, Esdras é um personagem particular, especial da Bíblia. A Bíblia diz no capítulo 7, verso 10, que Esdras ele teve um propósito, que foi estudar a palavra de Deus com afinco. Mas não apenas estudar para entender e interpretar, mas ele se propôs também a ensinar isso para as outras pessoas. Em Neemias capítulo 8 vai dizer que ele lia, entendia, interpretava e explicava. Aqui no capítulo 8 de Esdras, o versículo 23 diz que ele convida o povo a jejuar e a orar. Por qual motivo? Versículo 21 do mesmo capítulo diz que eles fariam uma viagem. A segunda leva de pessoas que retornariam para Jerusalém. E diante de todas as benesses que o rei havia concedido para o povo e para Esdras, para que retornassem a Jerusalém e continuassem fazendo a obra de reconstrução ali, Esdras ele se sente com receio de pedir que Deus mandasse um exército para acompanhá-lo. Então ele convida o povo para que eles exercessem essas disciplinas espirituais que são tão importantes para nós, o jejum e a oração. Se você continuar lendo o capítulo 8, vai perceber no versículo 31, dizendo que eles concluíram a viagem com êxito e em segurança. Eles levaram grandes somas de ouro, prata e utensílios do templo, mas Deus os conduziu em segurança. O que você precisa hoje? Do que você precisa como resposta de Deus? A Bíblia me orienta e te orienta a jejuarmos e orarmos, porque o Deus a quem eu e você servimos é um Deus que ouve, mas não apenas ouve, é um Deus que responde. Foi assim que ele fez com Esdras, e é assim que ele quer fazer conosco. Pastor Igor faz um pedido especial em nome da sua família. Nessa semana, um sobrinho dele, da Camila, o João Pedro, passou por uma cirurgia bastante delicada. A retirada de um tumor no cérebro. A cirurgia correu bem. No entanto, há um período agora de acompanhamento, de adaptação, e o pedido é que nós oremos para que tudo continue correndo bem. E ao citarmos o nome do João Pedro, naturalmente, isso é representativo. E, consequentemente, oraremos por aquele pedido que está na sua mente e no seu coração. Convido você a se ajoelhar nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez nós nos prostramos, nos ajoelhamos diante do Senhor, e ao fazê-lo, bom Deus e Pai, fazemos em atitude de reverência, mas também reconhecendo a nossa total dependência do Senhor. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, agradecemos ao Senhor pela bênção do sábado, agradecemos também a Ti pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para prestarmos um culto em honra, glória e louvor ao Teu nome. Mas, bom Deus e Pai, mais uma vez, fiados e confiando em Tua palavra, seguindo a orientação e o exemplo aqui deixado, nós oramos ao Senhor. Nós suplicamos ao Senhor que o Senhor visite cada pessoa aqui presente, cada pessoa que acompanha e assiste esse culto nesse momento. E o nosso pedido e a nossa súplica é, bom Deus e Pai, que de acordo com a Tua santa e bendita vontade, o Senhor responda, o Senhor age, o Senhor restaure a vida de cada um de nós. Deus eterno, Esdras e o povo de Israel tinham uma viagem a realizar. E o texto bíblico nos diz que eles oraram e o Senhor atendeu, o Senhor os protegeu. Da mesma forma, humildemente rogamos que o Senhor manifeste o seu poder em nossa vida. Intercedemos, bom Deus e Pai, pela recuperação do João Pedro. E ao fazê-lo, de modo extensivo, nós intercedemos por todos aqueles que estão passando por algum momento parecido com o dele. Que o Senhor possa agir e dentro de algum tempo possamos estar, quem sabe, glorificando e louvando ao Teu nome, porque o Senhor mais uma vez nos atendeu. Pai, humildemente pedimos, continua falando conosco por meio dos louvores e da exposição da Tua palavra. Rogamos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos ouve e nos atende. Amém. Grande é o nosso Deus.
As últimas semanas da minha vida, elas têm sido agitadas. Algumas coisas vêm acontecendo e confesso para vocês que eu não estava tão preparado assim. Algumas coisas aconteceram e eu me senti triste, eu me senti perdido e um pouco com medo. E nas minhas conversas com Deus, eu pedi a sabedoria para enfrentar e para entender por que tudo aquilo estava acontecendo. E Deus conversa com a gente de formas que a gente não entende ou que a gente não imaginaria. Essa semana minha esposa ela comprou um livro para minha filha. Não comprou um filho, desculpa gente, é o nervosismo. Ela comprou um livro para minha filha. E esses livros que a gente lê à noite antes das crianças dormirem. E o nome do livro é Tudo Vai Terminar Bem. Em resumo, o livro ele conta a história de uma sementinha que se sentia confortável dentro de um saco de sementes, dentro de um galpão de um fazendeiro. E ela ficava ali tranquila, porque ela estava confortável. E ela ouvia o fazendeiro entrando e saindo do galpão, ela sentia o cheiro da terra, e aquilo instigava ela. Mas ela se sentia confortável. Certo dia, o fazendeiro chegou no saco de sementes e tirou aquela semente de lá, e ele falou, tenho preparado para você algo incrível. E ele plantou aquela semente. Que tristeza daquela semente, ela se sentiu sozinha, desamparada, perdida lá embaixo da terra. E naquele momento ela não entendeu o que estava acontecendo ali. Conforme foi passando o tempo, as raízes começaram a crescer. Depois de mais um tempo, o primeiro broto, ele saiu de dentro da terra. E depois de mais um tempo ela se tornou uma árvore grandiosa com muitos frutos. O que aquela semente não sabia é que o fazendeiro estava cuidando dela, mesmo sem ela perceber. O fazendeiro ele permaneceu gentil, o fazendeiro ele permaneceu amoroso e cuidava dela de formas que ela nem imaginaria. Eu não sei qual é o seu momento hoje. Eu não sei se você está se sentindo a semente confortável dentro do saco de sementes. Eu não sei se você está se sentindo igual eu estava. Eu ainda estou um pouquinho, preciso confessar. A semente ali, lá embaixo da terra, eu não sei se você já é uma árvore que todos vêm e aproveitam os seus frutos. Mas a mensagem que eu tenho para você é, o fazendeiro, ele continua cuidando, te protegendo e te amando. O fazendeiro, ele ainda continua sendo gentil. Esse é o momento da gente devolver a Deus em forma de gratidão por tudo que Ele tem proporcionado a gente com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você pode acessar o seu aplicativo 7Me, ou se você preferir, você pode também acessar o código Pix, que está na sua tela ou está aqui do nosso lado. Quem está na igreja e tiver alguma dificuldade, a gente tem uma rede agora, que é a NS Conecta, que você pode acessar, ela não tem senha, para facilitar nesse momento das ofertas. Se você não quiser mandar o comprovante das suas ofertas e não puder fazer pelo 7Me e quiser destinar no Pix, na casa dos centavos, você pode colocar 10 centavos para dízimo e 20 centavos para as ofertas. A semente, ela tem um propósito. Não é continuar no pote de sementes, no saco de sementes. É se tornar uma grande árvore com grandes frutos. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor. Partir
estende pra fazer o bem. Eu agradeço por todo o bem que o Senhor faz. Só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, pão, a comunhão. Eu agradeço. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço. Convido vocês para orar. Senhor Deus, a gente agradece pelo cuidado, pelo carinho e pela proteção. A gente agradece das formas incansáveis e inimagináveis conforme o Senhor cuida da gente e tem cuidado durante esses meses e essas semanas. A gente pôde aqui entregar um pouquinho do nosso agradecimento em forma dos nossos recursos financeiros, em forma do nosso tempo. Não porque a gente precisa, mas porque a gente entende que o Senhor tem nos mantido dia após dia. Nos abençoe, nos proteja e nos guarde. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Nós teremos agora um momento que é sempre muito especial na nossa comunidade. Tem um pastor amigo meu que, quando ele vê momentos assim com crianças na igreja, ele diz uma frase, e eu gosto muito quando ele fala essa frase, e eu acredito muito nisso. Ele diz assim: criança com igreja, ou melhor, igreja com criança. Igreja com criança é profecia. É profecia de que essa igreja tem futuro. E Deus seja louvado pelas nossas crianças aqui na nossa igreja. E hoje nós vamos ter a alegria de participarmos de mais um momento tão especial, que é da dedicação do Theo. Quero chamar então a Bruna, o Renato, para que venham até aqui em cima. E se tiver algum familiar, vô, vó, tios aí, que queiram assistir e participar conosco mais de pertinho, fiquem à vontade caso desejarem. Eu vou pedir para vocês virem bem pertinho de mim aqui. Olha só como o Theo tá bonito e tá elegante hoje, hein? Que dia especial. Deus seja louvado pela vida de vocês e pela escolha que vocês fizeram de estar aqui nesse momento. A Bíblia apresenta para nós vários versículos que apontam para a importância desse momento. E de vez em quando eu vou variando aqui entre esses versículos para a gente poder ter um momento de reflexão. Mas eu vou te dizer que esse que eu vou ler para vocês aqui é o texto que está no meu coração. É o texto que fez todo o significado e sentido para quando eu dediquei as minhas filhas para o Senhor também. Porque se todos os pais que subissem aqui para dedicar os seus filhos fizessem com a compreensão do que a gente vai ler aqui, acho que muita coisa de fato seria diferente. E eu não tenho dúvidas de que esse é o sentimento do coração de vocês. Eu gosto muito, muito de 2 versículos que estão no livro de 1 Samuel, que falam a respeito da oração de Ana e da entrega que ela fez. Porque quando ela tem experiência com seu filho Samuel, e Samuel nasce, ela o entrega aos cuidados do sacerdote Eli, para que ele cresça ali, aos cuidados dele, aprenda de Jesus no próprio templo, no santuário. Ela vai dizer o seguinte: por este menino orava eu. Eu fico pensando quantas orações não foram feitas por esse menino, pelo Theo. E ela vai dizer: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Deus atendeu a oração. E hoje Ele está aí para encher o coração de vocês de alegria e de felicidade. Mas aí ela fez uma coisa.
E no verso 28 diz assim: pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Não foi fácil para Ana fazer o que ela fez, mas ela tinha plena certeza de que o melhor para a vida do seu filho era o plano que Deus tinha para a vida dele. De maneira que ela o devolve para o Senhor. E ela diz: Senhor, eu pedi do Senhor, o Senhor me concedeu, então toma aqui o meu filho para o Senhor, para ele ser um servo teu. E quando a gente vem para cá e nós participamos de uma dedicação, o desejo e o intuito do nosso coração precisa ser esse: Senhor, nós estamos devolvendo aqui o Theo para o Senhor. Eu sei que vocês têm planos para a vida dele. Já sonharam uma porção de coisas, né, Renato? Do que ele pode ser, do que ele pode fazer. Mas o que vocês estão fazendo aqui hoje é declarando que, apesar de vocês terem planos, vocês preferem os planos do Senhor para a vida dele. E que se em algum momento os planos que vocês têm se divergirem dos planos que o Senhor tem, que os planos do Senhor prevaleçam na vida dele, para a felicidade dele, para a salvação dele. E eu tenho certeza que se vocês o virem bem, vocês estarão bem também. E Deus vai cuidar dele. Por isso, nesse momento, eu vou pedir para você me ajudar aqui, Bruna, segurando a Bíblia, o microfone. Eu vou pegar o Theo no colo e nós vamos nos ajoelhar aqui e vamos orar. Querido Deus, eu tenho aqui em meus braços o Theo, que o Senhor mandou para essa família como um presente do céu, para encher o coração deles de alegria, para ensinar para esses novos pais, ó Deus, muito mais a respeito do seu amor, da sua bondade, da sua paciência conosco também. E seguindo o desejo do coração dos seus pais, da Bruna, do Renato, eu, como ministro do teu evangelho, eu quero dedicar a vida do Theo ao Senhor, para que em cada passo do Theo ele tenha o auxílio da tua poderosa mão, conduzindo, abençoando, protegendo por onde quer que ele for. Que o Senhor abençoe cada um dos seus passos, e que quando ele crescer, ó Deus, e tiver condições de tomar as suas próprias decisões, que assim como seus pais, ele possa escolher também por Cristo Jesus. Cuida dele, ó Deus. Estenda sobre a vida do Theo a sua poderosa mão. E cuida dele, para a salvação dele e para a honra e glória do teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se algum dia você ver pingo de chuva a rolar na janela, escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Do
Está aí a secretária da nossa igreja, a Vandinha, entregando o certificado, uma singela lembrança da nossa igreja. Que Deus abençoe você, Theo, que Deus abençoe você e sua família. E muito obrigado pelo privilégio de fazer parte desse momento. E a próxima música que a gente vai cantar junto, adorando ao Senhor, é uma música muito feliz. É o Medley Celebração. Se você gosta, fala amém. Vocês gostam? Então se coloque em pé. Mas antes da gente cantar a música, eu percebo vocês fazendo aqui, muitos de vocês, fazendo a coreografia dessa música. E ela é tão legal, então a gente vai ensinar pra você agora, pra todo mundo participar, pra ninguém se sentir excluído da coreografia. Ela é assim, ó, o refrão. A gente imagina que tem o cabo da nau. A gente vai fazer: solta o cabo da nau. Soltando comigo. Solta o cabo da... Agora assim, ó. Toma o remo navegando e navega com fé em Jesus. E então agora é assim, ó. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Vamos mais uma vez? Solta o cabo da nau. Solta o cabo da... Toma o remo. Toma o remo e navega com fé em Jesus. Agora e então? E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Como vocês são bonitinhos, é isso aí, vamos fazer junto. Ressuscitou.
Como Deus é bom. Pensa numa razão que você tem para agradecer a Deus por alguma coisa que te aconteceu recentemente aí. Pensa em uma. Eu agradeço a Deus nesse momento, em especial, por ter a oportunidade de conviver em comunidade e adorar a Ele junto com você, porque é uma coisa que me preenche e me deixa muito feliz. Então vocês sempre são, semanalmente, uma das maiores bênçãos de Deus na minha vida, e eu agradeço a Ele por isso. A gente vai celebrar agora da bondade dele. Eu quero que você mantenha essa sua gratidão a Deus em mente enquanto você canta essa canção. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. E Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o Deus a que nós servimos. Ele é nosso Pai, Ele é bom conosco. Cante da bondade dEle. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. E agora a Nova Semente canta. És fiel. Aleluia. E Ele é bom, né? Em todo tempo tu és tão, Com todo fôlego. Coisa linda. eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo
Essa próxima música, ela é muito especial também. A gente vem para a igreja buscar muitas coisas diferentes, né? Proximidade com as pessoas, proximidade com Deus, acolhimento, um lugar para comungar, para conhecer as pessoas, para fazer amizades, quem sabe conhecer a pessoa amada com quem você vai dividir a vida. Os solteiros digam amém aí. Aqui é lugar para isso, né? Também. Mas tem uma coisa que nós buscamos aqui e nós encontramos porque Deus é misericordioso, que é perdão. Todos carecemos de perdão, porque o texto sagrado vai dizer que todos pecaram, não existe um justo sequer. E o perdão, ele tem algumas fases, né? A primeira fase é o reconhecimento de que erramos. A gente precisa reconhecer, se arrepender, entregar isso para Deus de coração. É sofrido, a gente chora, a gente sente vergonha. É uma fase fundamental, precisa ser a primeira, começar daí. Tem uma segunda etapa. Não vou me demorar nessa, porque essa precisaria de mais tempo. Mas é você pedir perdão para quem sabe alguém que você ofendeu. Essa é uma etapa muito importante do perdão também. E o processo da pessoa de perdoar é um processo dela e Deus, é divino também. Mas para quem ofendeu, esse precisa pedir. E por fim nós pedimos perdão para Deus também, para que Ele nos perdoe da ofensa que cometemos, né? E quando a Bíblia vai descrever como acontece o perdão de Deus, a gente não consegue nem entender, porque o texto vai dizer que Deus lança no mais profundo do abismo, do mar, no fundo do mar. E uma vez eu falei sobre isso numa classe de como viva, numa igreja aí. E aí tinha um rapaz do espectro autista, e ele olhou para mim assim, e ele falou: então o pecado é o petróleo? Na sua literalidade, né? Eu falei assim: não, porque o petróleo, a gente consegue tecnologia para cavar e buscar ele lá no fundo do oceano. Mas o perdão de Deus, dos nossos pecados, ele deixa de existir, a gente não consegue acessar. Ele esquece, é como se aquilo nunca tivesse acontecido. E eu me demoro mais nessa parte, porque eu sei que tem um tanto de gente aqui que vem para cá, que pecou contra Deus, pediu perdão, se arrependeu, passou por todo o processo, mas se sente culpado. Porque os nossos pecados, eles criam uma mancha na gente, e a gente tem dificuldade de se perdoar, de se sentir perdoado. Então essa palavra é para você que veio aqui buscar perdão. Oh meu Deus, Deus te perdoa, Ele já te perdoou. Você se arrependeu disso e entregou para Ele. Isso é passado, ficou para trás, agora é uma nova jornada. Quer dizer que você não vai fazer de novo? Como seria bom se fosse assim? Talvez você faça de novo. Talvez você faça pior do que você fez. Mas o que faz sentido, o que faz com que o propósito tenha sentido, é você lutar com todas as forças na caminhada, para que não seja uma recorrência, para que seja uma exceção. E para que de exceção em exceção a gente vá sendo perdoado no processo, até o dia em que Ele vai arrancar da gente essa tendência para o mal, e nós não precisaremos mais ser perdoados de novo. Vai ser uma eternidade perfeita com Ele, com um coração que quer o bem, um coração que quer a Deus, um coração que não tem mais inclinação para o mal. Mas eu digo isso para você, para que você descanse, para que você não se sinta mais culpado e culpada, para que você receba esse perdão que Cristo já te ofereceu na cruz do Calvário, à sua disposição. Essa canção vai dizer que há muitas coisas nessa casa, e uma delas é perdão. Então eu oro para Jesus, em nome dEle, em nome de Jesus, que nós nos sintamos perdoados aqui nessa manhã, e que toda a culpa, que toda a vergonha, que tudo isso que gera separação, tome o seu lugar na nossa vida, que é lugar nenhum, e que apenas a graça abundante, transbordante te preencha, para que você sinta o Pai de perto aí com você. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos,
reunidos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber, E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai, há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai, do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai. amém. E pode aplaudir o nome do Senhor Jesus aí. Tem lugar na casa pra mim e pra você, e Ele nos oferece lugar. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, Há esperança na casa, recomeço na casa. Nosso encontro é casa. Pai querido, Deus amado e santo, te agradecemos e te louvamos pela vida, porque despertamos mais um dia, temos a oportunidade de adorarmos, de louvarmos o seu nome. O Senhor é infinito em amor, em justiça, em conhecimento, em poder, em sabedoria, e em sua infinita sabedoria, o Senhor proveu a oportunidade
de estarmos juntos aqui nesse momento, outros acompanhando pela internet. E pedimos que tanto lá como aqui, que haja uma manifestação poderosa da sua presença. De alguma maneira especial, enquanto te louvamos, te adoramos, nos alegramos como irmãos, fale também ao nosso coração nessa manhã. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um feliz sábado para você, seja muito bem-vindo à Nova Semente, essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito, de que a cada sábado, a cada encontro, nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus, e que isso se repita na minha e na sua vida hoje mais uma vez, amém? Eu estou aqui para apresentar para vocês o orador, mas antes de fazê-lo, eu preciso dar um recado muito importante. Nós estamos para começar a temporada do primeiro semestre da classe Começos, que é uma classe de estudos da palavra. Então, se você quer se aprofundar mais, conhecer mais a Bíblia, ou até mesmo se preparar em conhecimento para poder em breve passar pelas águas do batismo, você precisa fazer parte dessa classe. Então você pode acessar o nosso perfil no Instagram, @NovaSemente, e no link que nós temos ali na bio, você vai entrar lá e vai ver um botão para sua inscrição na classe na temporada Começos. A inscrição é gratuita. Por que nós precisamos que você se inscreva, ou que você inscreva aquele amigo que de repente tem curiosidade, quer conhecer mais da Bíblia? Porque existe um material que é preparado para que você acompanhe por um guia de estudos durante todo o processo da classe bíblica. Então, é para nós sabermos a quantidade de material que nós temos que preparar, é só para isso. Então nós vamos começar a classe Começos no dia 19 de fevereiro, às quintas-feiras à noite, às 20 horas, a classe online. E a partir do dia 21 de fevereiro, a classe presencial aos sábados à tarde, que acontece aqui na classe dos adolescentes, às 15h30, também conhecido como 3h30 da tarde. Então, se você quer fazer parte, quer estudar mais a Bíblia, dia 19 de fevereiro, a classe online, e a partir do dia 21 de fevereiro, a nossa classe presencial. Hoje nós estamos fazendo um intervalo na nossa série, porque nós temos aqui um convidado muito especial, que é o pastor Henrique Gonçalves. Aceitou o nosso convite para estar aqui conosco na Nova Semente, e o pastor Henrique já é um amigo de longa data. Trabalhamos juntos no início do nosso ministério, na Igreja da Alvorada, aqui na Zona Sul de São Paulo, em frente ao UNASP, e Deus tem usado o pastor Henrique de maneira extraordinária. Já usou em diversas frentes da igreja, de trabalhos da igreja. Já foi departamental de jovens, já foi reitor, pró-reitor dos campi aí do UNASP, e hoje ele atua como ministerial da União Central Brasileira. E o que é isso? Hoje a responsabilidade da atividade dele é cuidar de todos os pastores e das famílias pastorais do estado de São Paulo todo. Então, um grande desafio que Deus colocou em suas mãos, mas você tem nos abençoado, da maneira como você tem cuidado de nós e das nossas famílias. De maneira mais local, tem um outro pastor que também cuida dos pastores, e que nós temos o privilégio de tê-lo aqui conosco também. O pastor Estevão está aqui conosco, e está acompanhado da sua esposa, a Daniela, e também do Davi e do Vitor. Muito bom tê-los aqui conosco. O pastor Estevão já esteve pregando aqui conosco, e inclusive o dia em que ele esteve aqui marcou a nossa história também, porque em função da sua pregação, decisões foram tomadas, pessoas contactaram a nossa igreja e deram continuidade aos estudos da palavra por conta da influência da sua mensagem aqui. Deus continue te usando, te abençoando, e também representando todo o corpo pastoral. Muito obrigado pela maneira como você e sua família têm cuidado das famílias ministeriais aqui da Paulistana. Que Deus continue abençoando vocês. E voltando ao pastor Henrique, é casado com a Priscila, pai do Pedro e da Giovana, uma família que é muito querida para nós, amigos do coração. E eu fico muito feliz, amigo, de ter você aqui. Já era um sonho antigo disso acontecer. Muito obrigado, porque no meio de tantos compromissos, a gente sabe a intensidade, você reservou um tempo para estar aqui conosco. Que Deus te abençoe, te use mais uma vez. Amém. A casa é sua. Amém. Fica à vontade. Amém. Muito obrigado, pastor Igor. Bom dia. Deus está presente aqui neste lugar. E como é bom estarmos aqui na presença dEle,
você também que acompanha pela internet, certamente a presença dele está aí contigo. E temos a oportunidade de, na presença dele, abrirmos a palavra que pertence a ele. Pela palavra de Deus, um dia o mundo foi criado, segundo a Bíblia. Pela palavra, pessoas foram curadas, pela palavra, vidas foram reorganizadas, até mortos voltaram à vida. E a palavra de Deus continua realizando milagres. Hoje, nós temos a sua palavra em nossas mãos. E eu estou aqui em especial para, na presença de Deus, abrir a palavra com você e refletirmos sobre uma história da Bíblia nessa manhã. Confesso que, inicialmente, não era a mensagem que eu estava planejando pregar nessa manhã aqui na Nova Semente. Em alguns momentos, o Espírito, ele nos impressiona de maneira tão forte que ele nos obriga a ir por uma outra direção. E submisso a ele, eu vou nessa outra direção e talvez, se de alguma forma Deus falar ao seu coração de forma especial, saiba que não foi por escolha de um ser humano. Mas Deus, ele queria falar algo para você nessa manhã. Nós vamos abrir a Bíblia, já oramos, nós vamos abri-la nesse momento e eu convido você que está com a sua Bíblia, quer seja física sim, ou num dispositivo eletrônico, a abri-la no livro de Atos, capítulo 12. E daqui nós vamos tirar a reflexão dessa manhã e eu preciso dizer antes algumas coisas sobre o livro de Atos. Atos é um livro singular na Bíblia, um livro muito importante, único. O livro de Atos foi escrito por Lucas e é o livro que liga os evangelhos a todo o restante do Novo Testamento. O livro de Atos é o livro que faz a conexão entre Cristo Jesus e o embrião da igreja sendo formado e a igreja primitiva. É a continuação do evangelho de Lucas e tem um objetivo muito importante. Como um dos seus principais objetivos, o livro de Atos nos mostra que o poder de Deus, ele não deixou de ser manifestado aqui nessa terra após a ascensão de Cristo. Após a ascensão de Cristo, o poder de Deus continuou sendo manifestado nessa terra através do Espírito Santo na vida de cristãos que tinham um compromisso com a oração e o coração na missão. Para aqueles que estudam as profecias, vão perceber que o livro de Atos não é apenas uma história do passado, mas de alguma forma também é uma espécie de profecia daquilo que vai acontecer no tempo do fim. Algumas características que nós encontramos aqui nesse livro, elas serão repetidas antes da volta de Cristo com maior intensidade. Quais são essas características? O derramamento do Espírito Santo, a atuação poderosa de anjos, um forte testemunho da pessoa de Cristo Jesus e uma rápida disseminação do Evangelho em todo o mundo. O texto que nós vamos estudar hoje, ele apresenta como a igreja e dois homens chamados Tiago e Pedro, eles se posicionaram diante de uma situação de crise, diante de uma situação muito desfavorável. E para isso nós vamos ler a partir do verso 1. Convido você a acompanhar na sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 12, verso 1 em diante. A princípio vamos ler até o verso 8. Diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te a calça e as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me.
Mantenha a sua Bíblia aberta. Esse texto começa dizendo, por aquele tempo. Que tempo é esse? Esse capítulo, ele apresenta a última vez na Bíblia que nós temos uma narrativa sobre uma história de Pedro. Não estou dizendo que é a última menção sobre Pedro. Vão haver ainda outras, no Concílio de Jerusalém, por exemplo. Mas esse capítulo, ele tem a última narrativa sobre uma história envolvendo a Pedro. Faziam 10 anos que Jesus havia sido crucificado, ressuscitado. Pedro há pouco havia pregado e batizado os gentios pela primeira vez. E teve grande oposição da igreja. Ele teve que se explicar para a igreja, como vemos no capítulo 11. E agora no capítulo 12, ele está tendo grande oposição por aqueles de fora. Por aqueles que não eram cristãos. A vida de Pedro, ela não estava muito fácil. Teve oposição de dentro, teve que se explicar, agora tinha oposição de fora. Estava sendo perseguido, como vemos aqui no capítulo 12. O evangelho estava sendo pregado por outros discípulos com muito sucesso na Antioquia. Mas em Jerusalém, onde Pedro e Tiago estavam, a perseguição, ela começava a se intensificar. Já tinham se passado por volta de 8 anos desde que a perseguição aos cristãos teve o seu início com Estevão. E a partir desse momento, ela oscilava, porque os cristãos eles se espalhavam. Mas agora ela voltava novamente a se intensificar e ter grande força. Porque houve um rei novo que assumiu, o nome dele é Herodes. Ele foi apresentado aqui nos primeiros versos. E esse rei Herodes não é o rei Herodes o grande do tempo de Jesus. Quando Jesus nasceu, que mandou matar as criancinhas. Esse é Herodes Agripa I. Viveu do ano 41 a 44 depois de Cristo. Reinou por quase 4 anos. 4 anos incompletos. Ele era neto de Herodes o Grande. Junto com Mariane, uma judia. E por isso ele reconhecia e utilizava a sua linhagem judaica. Ele aproveitava e fazia o maior uso possível disso. Ele fazia questão de falar e de que os judeus soubessem de que ele se agradava de morar em Jerusalém. Participava dos rituais judaicos. Oferecia sacrifícios diariamente quando estava ali. E na festa dos tabernáculos, os líderes judeus, inclusive, deixavam ele ler uma porção da lei em público. Os judeus, eles estavam, em resumo, aceitando Herodes Agripa como se fosse um deles. Esse é nosso. Quando Herodes chegou a Jerusalém, foi informado rapidamente que havia uma suposta seita dos judeus. E uma das suas primeiras decisões foi promover uma perseguição a esses. Começa ali uma forte perseguição. E eles prendem alguns, entre eles, Tiago. Maltratam aqueles prisioneiros cristãos judeus. E o texto nos fala, aqui no verso 2, que Tiago, ele foi morto. Tiago, ele foi decapitado. Tiago não foi o primeiro mártir cristão, foi Estevão. Mas Tiago, ele foi o primeiro apóstolo a tombar. Ele foi o primeiro apóstolo a ser morto. Se o apóstolo Tiago fosse culpado de blasfêmia ou de heresia pelo Sinédrio, eles teriam sentenciado à morte por apedrejamento. Não foi isso que aconteceu. A decapitação de Tiago mostra que a sua morte foi decretada por um líder civil que utilizava meios de matar pessoas instituídos pelos romanos, como vemos no caso de João Batista em Mateus 14:10. No entanto, apesar da crueldade, uma tradição preservada que teve origem com Clemente de Alexandria, um teólogo e filósofo do final do 2º século e começo do 3º século, diz que um dos acusadores de Tiago, um daqueles que participou acusando Tiago para que ele fosse morto,
Antes de Tiago ser morto, ele viu algo tão diferente em Tiago, um semblante diferente, um posicionamento diferente, uma paz diferente, que aquilo impactou ele de maneira sobrenatural, que ele aceitou a Cristo naquele momento, ele professou a Cristo e ele foi morto junto com Tiago. Pelo menos uma pessoa, claro que podem ser muitas mais, pelo menos uma pessoa, através da morte de Tiago, foi salva em Cristo Jesus. Herodes mandou matar Tiago, não porque Tiago apresentasse perigo a ele, mas porque ele queria ganhar o favor do povo judeu. Foi por isso que ele matou Tiago. Não é porque Tiago era um grande perigo para o seu reinado, para a sua liderança. É porque ele queria ganhar favor dos judeus. E por incrível que pareça, deu certo. Porque o verso 3, acompanhe sua Bíblia, diz assim: vendo ser isso o quê? Agradável aos judeus, prosseguiu também prendendo a Pedro. Como os seres humanos podem achar agradável a maldade, a dor de outros seres humanos, a execução de outros seres humanos? Que mundo é esse que nós vivemos? Que mundo é esse que foi contaminado por algo que leva seres humanos se agradarem da tragédia de outros seres humanos, independente de quem sejam, independente do que pensem, independente do que sigam? Que mundo é esse onde seres humanos acham agradável a dor de outro ser humano, mesmo que esteja errado? Que mundo é esse onde passamos a achar agradável o sofrimento, a dor e até a execução como humanidade? Meus amigos, Herodes não via Tiago e Pedro como seres humanos. Ele via cada um deles apenas como um objeto descartável que seriam usados para chegar ao seu objetivo sujo. É bem possível que eu fale para algumas pessoas aqui nessa manhã presentes, ou talvez que estejam nos acompanhando através da transmissão, que já se sentiram descartadas, que já sentiram em algum momento que foram usadas como algo descartável por outras pessoas, e por isso carregam traumas, feridas abertas que ainda não fecharam. Eu quero dizer rapidamente duas coisas a você, abrindo uma pequena janela. Primeiro, o valor de Pedro e Tiago não foi atribuído por Herodes e nem por aqueles que o perseguiam. O valor de Pedro e Tiago estavam vinculados a como Jesus olhava para eles e tratava eles, e Jesus foi ao ponto de dar a própria vida por eles. Não há uma pessoa nesse mundo que pode atribuir valor à sua vida ou à minha vida. O valor da nossa vida foi atribuído por Cristo. Ele morreu por você, porque Ele te ama muito. Você é aquilo de mais valioso que Ele tem nesse mundo. Segundo ponto. A história das pessoas que reconhecem o seu valor e entregam a sua vida a Cristo, elas não estão nas mãos de outras pessoas, por mais poderosas que sejam. Aqueles que entregam a sua vida a Cristo porque reconhecem o seu valor, estão nas mãos do Senhor. E o salmista diz no Salmo 145, verso 17, que justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Seres humanos podem tentar descartar outros seres humanos ou tratar mal, mas a sua história nunca saiu do controle de Deus. E parte da sua história era estar aqui nessa manhã. Parte dessa história era estar reunido como igreja nesse momento, para orar e para ouvir aquilo que Deus está dizendo a você. O texto nos diz no verso 3 e 4, que vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguia prendendo também a Pedro, e era um dia dos pães asmos, e tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo depois da Páscoa. A menção aqui da festa dos pães asmos, sem dúvida foi feita para explicar por que ele não foi sentenciado imediatamente como Tiago.
não se executava alguém durante as festas religiosas. O que foi quebrado, inclusive, com Cristo Jesus, para mostrar a violência que eles tiveram pelo Salvador do mundo. Eles iriam esperar as festas religiosas. Ele seria executado logo após a Páscoa, como vemos no final do verso 4. O ato de Herodes em matar Tiago foi aplaudido pelos outros judeus. Eles gostaram disso, mas eles tinham uma reclamação. Tiago havia sido morto de maneira sigilosa. Poucos haviam visto. E eles não haviam gostado disso. Agora, Herodes Agripa, vendo que isso tinha sido agradável aos judeus, ele estava planejando fazer da sentença de Pedro uma grande demonstração pública. Um grande espetáculo. E estava aguardando terminar a Páscoa, porque haveria uma grande multidão de pessoas. Ele faria isso agora publicamente, e para se assegurar que ele faria isso, o texto nos fala que ele colocou 4 escoltas de soldados, com 4 soldados cada uma. 16 soldados romanos. Não era a primeira vez que Pedro ele ficava preso. Era a terceira. Ele já havia escapado 2 vezes, Atos 4:3 e 5:18, e Herodes sabia disso. E por isso Herodes, ele utiliza de recursos para proteger ao máximo de que Pedro, ele ficaria preso e não escaparia. Ele coloca 4 escoltas com 4 soldados, 16 soldados romanos, para assegurarem que Pedro não fugiria. Pedro seria colocado dentro de uma cela. Às portas da cela haveriam soldados, como o texto diz, e dentro da cela haveria um soldado ao lado de Pedro e outro soldado ao lado de Pedro. Quando eles queriam utilizar os recursos máximos de segurança para alguém não fugir, eles amarravam o braço de um detento, de um preso, ao braço de um soldado. No caso de Pedro, eles amarram 2, acorrentam 2, um do lado direito e um do lado esquerdo. Eles estavam guardando Pedro, como diz o verso 5. Perceba no começo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Ele estava guardado. Não havia possibilidade de escape. Humanamente não havia. Mas o verso 5 continua dizendo: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Aqui nós encontramos um dos principais versos dessa história. Mas havia oração incessante da igreja por Pedro. A palavra incessante foi traduzida de uma palavra grega chamada ektenos, que significa incessante, que significa fervorosamente. É a mesma palavra utilizada para falar sobre a oração de Jesus no Getsêmani. Eles estavam orando intensamente, fervorosamente. Era assim que eles oravam. A morte de Tiago causou grande dor no coração da igreja. E agora Pedro estava preso e ele seria o próximo. Eles entendiam que se não houvesse uma intervenção sobrenatural, a igreja seria aniquilada. A igreja não conseguiria cumprir a sua missão e ela não iria à frente. A igreja iria morrer. O que aquele pequeno povo cristão poderia fazer diante do exército romano, do governo romano? Pressão política? Não tinham como exercer. Advogados de defesa? Nada poderiam nessa situação. Amigos deles que também fossem amigos de Herodes para fazer uma mediação? Não tinham. Apelar aos sentimentos humanitários daquele grande monarca? Impossível. Esses cristãos, eles não organizaram uma revolta popular. Eles não fizeram um baixo-assinado contestando. Nem apelaram para as autoridades para pedir a libertação de Pedro. Quando Pedro foi preso, a igreja se uniu em oração. E oravam agora incessantemente. Vivemos em um mundo violento, comandado sobre Satanás, que engana, que ilude, que confunde, que persegue, que aprisiona, que maltrata.
Mas aqueles que seguem a Cristo, eles não utilizam as mesmas armas. Jesus deixou bem claro para Pedro e, por consequência, a toda a igreja, que as nossas armas e as nossas ações são diferentes. Ele disse a Pedro em uma outra ocasião: Pedro, embainha a tua espada. Não são essas armas que nós usamos. Não são elas. No entanto, a igreja possui uma arma desprezada, ridicularizada pelo mundo, mas que ao mesmo tempo é mais poderosa do que qualquer arma que Herodes tinha ou qualquer outro governo no mundo, por mais poderoso que seja, possa ter. E essa arma era a oração que ligava a igreja à mão do Onipotente e Todo-Poderoso. E aquela igreja agora, ela se debruça a orar, ela se une e ora intensamente, porque ela sabia que uma igreja unida em oração pode mover o céu, pode abalar o inferno e pode transformar histórias nessa terra. E por isso eles se unem em oração intensa, porque nada é impossível a uma igreja que está de mãos dadas ao Onipotente, que pode todas as coisas, e eles oram. O verso 6 a 8 então nos diz que quando Herodes estava para apresentá-lo, ou seja, na iminência de apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados acorrentados com 2 cadeias e sentinelas. À porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Uma luz iluminou a prisão e, tocando ele do lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E ele tira Pedro da prisão. Humanamente era impossível Pedro escapar da morte. Era a sua última noite. Estava numa prisão, acorrentado. Haviam guardas na porta. Mas Deus envia um dos seus anjos para tirar Pedro. Como disse um pregador puritano chamado Thomas Watson, o anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração que chamou o anjo. Deus envia anjos como resposta às orações. Em Hebreus capítulo 1, verso 13 e 14, diz que Deus envia anjos ministradores para o serviço em favor daqueles que hão de herdar a salvação. No Salmo 34, 7, diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. E no livro Atos dos Apóstolos, escrito por Ellen White, a profeta do Senhor, na página 152 diz: hoje, tão verdadeiramente como nos dias dos apóstolos, mensageiros celestiais estão a passar por todo o comprimento e largura da terra, procurando consolar os tristes, proteger os impenitentes, ganhar o coração das pessoas para Cristo. Não os podemos ver pessoalmente, não obstante, estão conosco, guiando-nos, dirigindo-nos e protegendo-nos. Existem anjos aqui presentes nesse lugar, nesse momento. Existem anjos com você que está em casa, na rua ou talvez sozinho agora. Nós não podemos descartar ou minimizar a atuação dos anjos. Apenas um anjo foi enviado para vencer todo o exército de Senaqueribe que atacava o povo de Deus. Conforme 2 Reis 19:35, um anjo foi enviado para proteger Daniel na cova dos leões. Daniel capítulo 6, verso 22. Anjos foram enviados para cuidar de Jesus no deserto. Mateus 4:11. Um anjo foi enviado aqui para cuidar de Pedro e tirar Pedro da prisão. Capítulo 12, verso 7. E se for necessário, Deus ele envia do céu um anjo especial para intervir na sua vida e na minha vida. Nós não podemos descartar a intervenção e a ação dos anjos. No entanto, existe uma dose de humor nessa história. Existe aqui uma clara descrição de humor. Tem alguns maridos e esposas que, por mais que estejam deitados do lado de alguém que ama muito, têm dificuldade para dormir em alguma noite. Tem aquela esposa que às vezes dormindo chuta, ou dá um tapa, ou ocupa a maior parte da cama. Pelo sorriso eu estou vendo que existem algumas aqui. Existem aqueles maridos que roncam
Eu vou parar só no ronco. Esses são os maridos que roncam. E às vezes atrapalha o sono da esposa. A minha esposa não tem esse problema. Ela usa tampão. 2 tampões. Mas mesmo estando ao lado de alguém que ama, em algum momento tem dificuldade para dormir. Amigos, Pedro, ele está na prisão. Ele foi maltratado. Ele foi judiado. Ele está preso. Pedro, ele está acorrentado a 2 brutamontes, soldados romanos. Acorrentado. Um do seu lado e outro do outro. Pedro, ele seria executado nas horas seguintes e ele sabia disso. E o que Pedro faz? Pedro dorme. E não é um cochilo. Eu vou provar para vocês isso na Bíblia. Ele não está cochilando. Pedro está dormindo profundamente. Acompanha comigo. Verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Imagina um anjo aparecendo na prisão. A prisão, o texto fala, que foi toda iluminada. Pedro não acordou. O texto fala, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou. Um anjo aparece na prisão, ilumina toda a prisão, e Pedro não acorda. Quando que Pedro acorda? Quando o anjo toca nele. E quando Pedro acorda, parece que ele está muito sonolento, porque o anjo tem que dar para ele ordens básicas, como a gente dá para criança quando está saindo de casa. Acompanha comigo. Ele fala assim, verso 7. Despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, verso 8. Cinge-te, põe a roupa, põe a calça, põe as sandálias. Seguiu dizendo mais, põe a capa e segue-me. Pedro está sonolento. O anjo acorda Pedro e parece que Pedro está meio assim, dormindo ainda. Ele fala, levanta Pedro. Pedro levanta. Pedro, põe a calça. Pedro, põe a capa. Pedro, põe a sandália. Ele vai descrevendo como a gente faz para criança. Que sono é esse de Pedro? Você gostaria de ter um sono assim? Você gostaria? Ele está disponível a você. Que sono é esse de Pedro? Não foi o fato de ter Pedro experiência na prisão que deu esse sono para ele. Pode ter certeza. Agora era diferente. Tiago já havia sido executado e ele era o próximo. Mas existe uma paz que excede todo entendimento, que podia guardar o coração e a mente de Pedro, e pode guardar o seu coração e a sua mente. É a paz de Cristo Jesus em sua vida. Pedro, certamente, ele acreditava naquilo que está no Salmo 3, versos 5 a 8. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Quem te sustenta? É claro que a resposta intuitiva é você dizer, o Senhor. Mas na prática, quem está te sustentando na sua vida? Quem você tem deixado que te sustente? Que cuide de você? Ele diz, deito e me pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. De todos os lados, do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a tua bênção. Queridos amigos, só existe um que nos sustenta, é o Senhor nosso Deus. Recorrentemente, a vida nos lembra o quanto somos limitados, o quanto somos frágeis, o quanto somos incompetentes para cuidar de nós mesmos. Eu não estou dizendo que não devemos ter os cuidados, devemos ter todos, mas somos frágeis demais. Somos limitados demais. É o Senhor quem nos sustenta. No verso 9 então diz, acompanhe comigo, então saindo o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parece que ele não acordou ainda. Ele ainda não sabia. Não sabendo que era real, estava acontecendo um milagre, e ele não sabia que era real. É possível que você hoje já esteja vivendo um milagre de Deus, mas isso ainda não veio à sua consciência. E um dia vai fazer sentido para você. Um dia Deus vai esclarecer a sua mente. Você vai entender.
O verso 10 a 12, então, acompanhe na sua Bíblia, diz: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se separou deles. Então Pedro, caindo em si, é aqui que Pedro acorda. Então Pedro, caindo em si, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e faziam o quê? Oravam. Enquanto Pedro estava em uma casa de detenção para ser executado, a igreja estava em oração incessante, intensa. Pedro, ele sai, ele é liberto, ele chega na casa, eles estão orando ainda. Nesse tempo, a igreja não tinha grandes edifícios. Foi somente depois de Constantino que a igreja passou a ter alguns edifícios. Eles se reuniam nos lares. E aqui está mencionando um desses lares. Era a casa de Maria, mãe de João Marcos. Cada cidade tinha uma série de casas onde a igreja se reunia. E quando Pedro chega ali, eles estão orando. E aí continua a história. Nós não vamos entrar nela agora, porque ele bate na porta. Vem uma, não reconhece, fica empolgadíssima, não abre para Pedro, volta para falar para os outros, enfim. Mas tem algo importante aqui que eu quero canalizar, conduzir para o final da reflexão. A igreja estava orando quando Pedro foi preso. E permaneceu orando incessantemente até o momento em que Pedro ele foi liberto. Quando Tiago foi preso, será que eles oraram também? Quando Pedro é liberto, nós vemos que a igreja ainda estava em oração. Quando Tiago foi preso, será que a igreja não orou também? E por que Deus atendeu a oração da igreja para libertar a Pedro, mas não atendeu para Tiago? Será que foi isso que aconteceu? Por que a igreja ela ora quando Tiago está preso e Tiago é morto, e a igreja ora quando Pedro está preso e Pedro é liberto? Será que a oração da igreja foi atendida para Pedro, mas não foi atendida para Tiago? Depende. Depende do que eles estavam pedindo em oração. E nós temos um registro no capítulo 3, quando eles são libertos, do que era a linha de oração deles. E o que eles pediam nessa oração. Eu convido você a voltar algumas páginas no capítulo 3. No verso 23, diz assim. Capítulo 4, a partir do verso 23. Pedro e João haviam acabado de ser libertos de outra prisão, uma que aconteceu anteriormente. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Você vê o mesmo padrão de quando Pedro é liberto. Quando Pedro é liberto, ele vai até os irmãos estão orando. Aqui nessa história, quando eles são libertos, mais uma vez eles vão a quem? Aos irmãos, que oravam por eles. Ouvindo isso, unânimes, todos juntos, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos, imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha o pedido deles, vai vir agora. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra.
enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra. Qual era o pedido deles em oração em meio à perseguição? O pedido deles não era: Senhor, poupa a gente. Senhor, tira esse sofrimento da gente. Senhor, tira o perigo da frente da sua igreja. Não foi esse o pedido. Eles acabaram de ser libertos da prisão, e qual era o pedido deles? Senhor, eu nunca mais quero voltar. Não era isso. O pedido para deles era: Senhor, nos ajude a continuar pregando com intrepidez. Nos ajude a continuar sendo agentes do Senhor. Eles não pediram pela sua própria vida. Eles pediram pela missão que Deus confiou à sua igreja. Senhor, ajuda a gente a pregar. Nos ajude a falar. Manifeste o seu poder através da nossa vida. Por que a igreja continuou orando com fé, mesmo depois que Tiago morreu? Porque o pedido da igreja não se centralizava apenas em Tiago viver mais 20 ou 30 anos no mundo de pecado. Não era esse o principal objetivo da igreja. O principal objetivo da igreja é que a missão da igreja fosse cumprida, o evangelho continuasse avançando. E por isso eles pedem a Deus agora para intervir quanto a Pedro. Eles estavam olhando o objetivo da existência da igreja. Eles oravam com base na missão da igreja, porque para eles a missão da igreja era mais importante do que a vida terrena e temporária deles nesse mundo. Isso ficou bem claro porque eles estavam dispostos a dar a vida por essa missão, e Tiago deu, Pedro deu também. Queridos amigos, se Deus em sua soberania e onisciência em algum momento faz com que a missão da igreja avance, permitindo que um descanse, e se em outro momento Ele faz com que a missão da igreja avance, libertando o outro, quem de nós pode julgar o Deus infinito em amor e em sabedoria? Quem de nós? Ninguém. Deus interviu na história de Pedro. Deus permitiu a morte de Tiago. Mas a realidade é que Pedro só viveu por volta de 20 anos a mais. Nós só conseguimos encontrar uma explicação razoável para isso na missão de Deus. Se os dois estão salvos, pense comigo, se os dois estão salvos em Cristo, viverão a eternidade, diante da eternidade, que diferença faz viver 20 anos a mais de um mundo de pecado ou viver 20 anos a menos? Se os dois estão salvos e vão ter a eternidade num lugar onde nunca mais vai haver morte, tristeza, dor, lágrima, que diferença faz viver 30, 40 a mais no mundo de pecado ou 30, 40 a menos no mundo de pecado? Estamos vendo nessa história que uma explicação razoável do porquê Deus permitiu a morte de Tiago, mas poupou Pedro, se encontra na missão de Deus, aquilo que Deus queria fazer ainda através da vida de Pedro nesse mundo, porque ele já estava salvo, assim como Pedro, assim como Tiago. Qual é a razão por que existe vida em você? Se você já aceitou a Cristo, tem a salvação em Cristo Jesus, por que Ele já te deu alguns livramentos que você sabe, e talvez outros que você nem sabe? Porque Ele ainda tem planos de te usar nesse mundo. Porque Ele ainda tem planos para você dentro da sua missão. E eu vou falar algo para você agora que a princípio parece duro, mas não é. Confia em mim. A missão de Deus e a glória que pertence a Ele é maior do que as dores físicas que você carrega. A missão de Deus e a glória que pertence a Ele é maior do que a perseguição que você sofre. A missão de Deus e a glória que pertence a Ele é maior do que o seu luto. A missão de Deus e a glória que pertence a Ele é maior do que qualquer sofrimento que você possa ter nessa vida que vai passar. A missão de Deus e a glória que pertence a Ele é maior do que a sua existência temporária nesse mundo, porque a missão de Deus é tirar você desse mundo e levar você para um novo céu e para uma nova terra.
Aí sim, onde nunca mais vai haver lágrima, tristeza, nem morte, nem dor, porque todas as coisas terão passado. Deus sempre responde às orações, mas em alguns momentos Ele responde não. Quando Jesus estava no Getsêmani, Ele orou ectenos, fervorosamente: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. O Pai respondeu: não, filho, não é possível. Para que a missão se cumpra, não é possível. Se a vida de Cristo não foi poupada pela missão, por que a minha deveria ser? Em Atos 2, 46 e 47, diz que diariamente eles estavam no templo, eles oravam, estavam nas casas, partiam o pão e contavam com a simpatia de todos. Atos 2, 46, 47, 5, 25 e 26. Mas infelizmente o cenário mudou. Hoje temos simpatia de muitas pessoas. Podemos nos reunir nesse templo e prestar culto livremente. Autoridades podem vir aqui, pessoas populares, líderes influentes, mas não podemos dizer que isso vai durar para sempre. A mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia em compromisso com a Palavra de Deus, ela não vai mudar. E quanto mais nos aproximamos do tempo do fim, por mais que ela seja feita com amor, contextualizada, pessoas em contextos diferentes, quanto mais nos aproximarmos da volta de Cristo, ela será impopular, será considerada antiquada, preconceituosa, por aqueles que estão fora e pelo joio que está dentro. Haverá uma grande sacudidura. Somente aqueles que estão fundamentados na palavra, têm uma vida de oração e compromisso com a missão, se manterão firmes quando tudo for sacudido. Haverá uma grande sacudidura. Antes da volta de Cristo Jesus, haverá novamente nesse mundo um grupo de homens e mulheres dispostos a dar a vida pela missão. Haverá novamente a intervenção de anjos. Haverá novamente uma igreja unida em oração ao ponto do Espírito Santo ser derramado. Haverá novamente uma pregação poderosa do Evangelho antes que ele venha. E eu e você precisamos estar dentro disso. Mas precisamos reconhecer o que significa estar dentro disso. A missão está maior do que a nossa vida. Você quer vir após mim? Ok, é isso que eu quero. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Rogo-vos, pois, que apresenteis o vosso corpo, pelas misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Há aqui uma progressão. Sacrifício vivo é viver para Deus. Sacrifício vivo e santo é viver para Deus, separado para Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável é viver para Deus, separado para Deus, da maneira que agrada a Deus e não a você, e não a mim. Isso é um culto racional. É um culto que acontece fora do templo. É um culto que acontece dentro de casa. É um culto que acontece no mercado, na faculdade, no trabalho, no campo de futebol, no shopping. É o culto que acontece aonde eu estou, porque eu sou a oferta desse culto. Haverá um grupo de homens e mulheres nesse mundo que se levantará dispostos, assim como Pedro, como Tiago, a dar a vida pelo nome de Cristo. E Deus convida eu e você para fazermos parte desse grupo. Ele não nos chamou para continuar a pregação do Evangelho. Ele nos chamou para terminar a pregação do Evangelho. E se nós orássemos mais como igreja? E se nós nos uníssemos mais? E se nós nos dedicássemos mais à missão de Deus? Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, à dificuldade. Nesse momento nós teremos uma mensagem musical. E essa mensagem musical parece que foi preparada para esse capítulo. Tem dias que nós sofremos, nós não entendemos.
Parece que estamos tentando fazer aquilo que é certo, mas alguma coisa dá errado. Somos feridos, machucados, parece que a gente não vai conseguir seguir. Mas eu gostaria de convidar essa igreja nessa manhã a se unir em oração incessante por pessoas que queiram viver a missão, se necessário ao ponto de entregar a própria vida. Por pessoas que gostariam que a igreja como um todo, aqui da Nova Semente, estivessem orando por ela. Haveria alguém aqui nessa manhã que teria esse desejo? Amém, louvado seja Deus, amém. Enquanto nós cantamos essa última música, enquanto você ouve essa mensagem musical, se há um desejo em você de que a igreja ore por você, se há um desejo em você de ter tamanha entrega e colocar a missão acima da sua própria vida nessa terra, eu convido você a se levantar onde você estiver. Nós vamos orar juntos ao final dessa música. Deus, Ele vai nos sustentar até o fim. Existe porventura alguém que
que está passando por alguma situação que depende unicamente da intervenção de Deus. Você não precisa dizer qual é a situação, mas que gostaria nessa manhã de pedir: eu gostaria que a igreja orasse por mim, unida. Existe alguém? Que nós vamos orar. Eu quero terminar dizendo algo para você. Paulo diz em Romanos 8,18: para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, ele não nega a existência do sofrimento. Para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Termino com uma frase que diz assim: a dor de perder uma batalha, ela é passageira, mas a glória de vencer essa guerra será eterna. A dor de perder uma batalha é passageira, pode durar toda essa vida, mas vai passar. Mas a glória de vencer essa guerra será eterna, porque eternamente viveremos com Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus amado e santo, a nossa natureza nos leva a vivermos para nós mesmos, para o nosso conforto, para a nossa longevidade, para o nosso bem-estar. Mas nessa manhã fomos impactados pela história de dois homens e da sua igreja, que colocaram a missão do Senhor nessa terra acima da sua própria vida. E quando olhamos para o chamado de Cristo, vemos que esse chamado não foi apenas para Pedro e João, mas é um chamado para nós hoje. Nós temos dificuldade, Senhor, de morrer para nós mesmos, de deixar o que for necessário para te seguir. Mas nesse momento nós nos colocamos em pé dizendo que esse é o nosso desejo. Essa é a nossa vontade e a nossa decisão. Vivermos para o Senhor nessa terra, nessa vida que é frágil, que é temporária. E em breve vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Cure, Pai, aqueles que um dia se sentiram descartados e têm traumas por isso. Aqueles que foram feridos e machucados. Sustente e fortaleça cada um de nós. Supra as nossas reais necessidades. E nos dê o privilégio, Senhor, de continuar participando da missão do Senhor nessa terra até o dia da volta de Cristo Jesus. Abençoe essa comunidade, essa igreja, a liderança espiritual, a cada membro, a cada visita, a cada amigo, que todos juntos possamos, Pai, ter a paz em nosso coração que vem de Cristo Jesus. Nos dê um bom restante de sábado. É nesse precioso nome que nós pedimos, o nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador esteja contigo todos os dias. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. E que você tenha na presença dele um bom restante de dia, amém?